boa noite. Então, eu estou aqui hoje com a professora Fátima, na hora atividade, para a gente fazer uma orientação. A professora Fátima, ela trabalha lá no Batuva, né, que é uma comunidade aqui de Guaraxaba. Ela é professora do terceiro semestre, da turma E, da fase 2 do EJA. Quer falar alguma coisa, profe? Não, pode continuar. Então, tá bom. Então, assim, a gente está falando sobre avaliação interna, né? E eu vou mostrar, então, uma imagem para a professora, que é uma charge, né? Ela vai, então, tirar a, a visão dela, né, sobre a charge, né? Então, a gente vai falar rapidinho do que fala a charge, né? Uma charge bastante conhecida que fala sobre avaliação educacional. Onde a gente vê, então, vários sujeitos com várias habilidades, e daí o professor mostrando, né, que a avaliação seria subir uma árvore, né? Para uma avaliação justa, todos farão o mesmo exame e escalar aquela árvore. E a gente tem elefante, a gente tem macaco, a gente tem um peixe no aquário, uma foca, um pinguim, né? E a avaliação é a mesma para todas. Então, eu queria que a professora falasse alguma coisa, qual a impressão dela dessa charge, se ela já conhecia. Então, eu não conhecia ainda essa charge, mas assim, a impressão que dá, né, é que às vezes, quer dizer, o que ela está passando, é que às vezes a gente não vê a especificidade de cada aluno e monta uma avaliação igual para todos, que a gente tem que olhar com outros olhos como cada um consegue estar realizando essas avaliações. Que para ser justa, eu entendo assim, né? Que para ser justas tem que ser de acordo com com o desempenho, o desenvolvimento de cada estudante, cada sujeito, isso, né? Então, assim, por isso que a gente sempre fala da avaliação ser diversificada, né? Uma hora a avaliação pode ser uma avaliação escrita, outra hora uma avaliação oral, uma outra hora uma pesquisa de campo, pode ser um instrumento avaliativo, que não precisa ser aquele padronizado que o sistema faz, né? O sistema faz muito isso, né? É uma única avaliação para todos, como se os sujeitos da escola fossem, da sala de aula fossem todos iguais, né? E também aqui o que a gente percebe, o professor ele não vai avaliar a habilidade de todos os sujeitos, né? Então, assim, que a gente possa, então, estar preparando as avaliações e pensando para quem aquela avaliação né? E essa orientação de hoje, essa conversa de hoje, né, na hora de atividade, a gente vai estar falando, porque a professora Fátima, ela dá aula do componente curricular História. E o que eu percebi no livro dela, né, porque eu peguei o relato do primeiro bimestre, né, das notas dela. Então, eu também tirei cópia, né? Então, a gente vai estar analisando juntas, né? Onde, então, a professora aplicou 2 avaliações, 2 recuperações, né? E deu médias, a média, né? No caso, seria a maior nota ali, né? No final, né? Somaria a maior nota. E o que a gente percebe, professora, assim, que todos ficaram muito próximo do 7 ou 7,5, né? Então, assim, a gente tem 9 alunos matriculados e desses 9 alunos, então, de 7 a 7,5, né? Que indica, então, a média muito próxima um do outro. E também o que a gente percebe, essa necessidade, assim, de estar, então, fortalecendo os processos, né? Do conteúdo, garantindo, então, assim, que o aluno avance e se aprofunde um pouquinho mais nessa aprendizagem. Observe-se também que há alunos com média abaixo da média mínima, né? Mas também uma concentração muito grande do 7, né? E o que a gente também pode pensar, né? Que esse conteúdo básico, ele tem que ser avançado. E daí eu vou pedir que a professora fale um pouquinho como que é, porque assim como também foi a primeira prova, as primeiras avaliações, né, dessa turma, né, a gente também tem que olhar igual a sempre lembrar da charge, né? Porque assim, a educação de jovens e adulto, ele é um outro sujeito, né? Os alunos eles têm uma defasagem grande também,
alunos também que ficaram bastante tempo fora de sala de aula, né? E eu quero que a professora fale. Quando eu peguei os dados da média, da nota, eu observei também a frequência, e a frequência desses alunos, assim, é regular. Então, assim, não é porque eles não estão indo para a escola que eles não conseguiram desenvolver o conteúdo. Tá? Então, eu quero que a professora fale um pouquinho. Então, assim como você falou, né, eles são alunos do EJA e estão retornando agora. Então, eles apresentam assim, bastante dificuldades na oralidade, na escrita, eles são muito tímidos. E, então, aí ficaram assim com essa média, até vamos dizer, baixa realmente, né, entre os 7 e 7,5, mas é porque no diálogo eles são muito retraídos. E quando parte para a escrita também, eles ficam nervosos porque eles apresentam ainda bastante dificuldades. Essa nota foi de início porque foram as primeiras avaliações. Então, acredito que no passar dos dias aí, né, que agora no segundo bimestre, eles deram uma boa melhorada. E daí eu mudei um pouco também essa minha forma do avaliar só ali no escrito. Então, eu estou pegando assim mais na conversa com eles aí. Ainda ontem conversei bastante, falei assim, eu fico preocupada porque vocês são muito retraídos. Eu queria que vocês falassem mais, mas eles apresentam muita dificuldade nessa questão do socializar, do colocar no papel as ideias deles. Então, por isso que eles ficaram. Porque eu falei assim, não seria justo com eles também dar uma nota alta, sendo que eles têm todas essas dificuldades ainda. Uhum. E é bem bacana, professora, quando a professora relata, né, essa especificidade dos nossos alunos, né, que não são talvez só dos nossos aqui, né, de Guaraxaba, do Batuva, né, da comunidade Batuva, mas talvez seja no geral, né, porque assim são alunos que mais adultos, né, então tem uma dificuldade maior ali, né. Mas a escola é para esses alunos, então a gente tem que ter esse olhar, assim, né? E daí o que a gente vai falar um pouquinho, professora? Então, assim, né? O que a gente vai estar conversando? A intenção, então, desse momento agora é construir de forma colaborativa, não é uma coisa assim, né? Ai, né, a Lovisa vai falar, vai não, né? Sempre a instrução foi de uma forma colaborativa, né? Para a gente ver que a gente cria ações assim que eu possa te ajudar e você possa ajudar teus alunos, né? Ótimo. Tá? Também para fortalecer então e aprofundar a aprendizagem do aluno. Essa é a nossa intenção, né? Que a gente possa, o aluno veio dessa maneira, mas ele não pode sair lá no final do ano da mesma maneira que entrou. A gente tem que avançar nesse processo, tá bom? Tá. E a gente tem os níveis, né? Então a gente tem o nível básico, o intermediário e o avançado. Talvez a gente não consiga chegar lá no avançado, mas que a gente chegue no intermediário e do intermediário para o avançado, né? Então eu acho que é a nossa missão enquanto educador, enquanto professor de escola pública, né? Também eu coloquei aqui alguns questionamentos assim propositivos para a gente discutir, né, rapidinho, né? São 3 perguntas, então assim, ó, são questionamentos propositivos, então para a gente desenvolver a compreensão da importância da avaliação para a aprendizagem. Então, quando a gente olha aquela figura ali, a gente já vê que os sujeitos não são iguais. Então, a gente tem que preparar as avaliações diferente, né? Diferente. Eu propus na avaliação 1, a avaliação escrita, a tradicional ali, objetiva, de marcar X. Mas eu posso fazer uma recuperação no mesmo conteúdo, usar um outro instrumento, né? Um jogo, uma pesquisa, né? Que faça o aluno produzir, né? Isso é uma forma de estar, né? Variando os instrumentos avaliativos. Então, assim, a gente vai articular, então, as evidências, né, da avaliação interna como ponto de partida para o replanejamento do próximo bimestre, que é o bimestre que a gente está, né? Então, assim, a pergunta o que os dados do RCO e das avaliações internas nos revelam sobre a qualidade da aprendizagem dos estudantes além da aprovação? O que, né, essas notas aqui revelam, né? Sobre a qualidade da aprendizagem. Essa é uma pergunta, né? Um questionamento propositivo.
Outra é pensar em quais estratégias avaliativas e metodológicas podem ser implementadas para que os alunos avancem além do nível mínimo e desenvolvam a aprendizagem mais consistente. Esse seria um segundo ponto. E o terceiro ponto, questionamento propositivo, seria de que forma podemos utilizar as avaliações formativas e devolutivas apropriadas para transformar esse cenário e favorecer a aprendizagem mais significativa além da nota. No caso, rever a forma de que eu estou avaliando eles, né? Isso. Fazer uma avaliação diferenciada. Isso. Então, vou me organizar mais, né, nessa questão e fazer de uma forma, porque eu estava fazendo a discursiva, né? Sim. Então, assim como muitos têm dificuldades na escrita, então a próxima agora eu vou fazer com alternativas. Isso. Se eu perceber que eles ficaram, não conseguiram chegar, né, no objetivo ali do conhecimento, aí fazer talvez um quiz, uma jogada de brincadeira de jogos, assim, pega lá a pergunta e responde, alguma coisa desse tipo, seria então seria nesse momento. Então, assim, são provocações, porque às vezes quando a gente faz uma prova, a gente não faz essas perguntas pra gente, né? A gente só faz o papel físico, entrega e pronto, e depois a gente não faz isso. Então, assim, no terceiro momento que a gente vai ver, tem aqui algumas sugestões, né, que eu vou dar para a professora que daí desrespeitam muito essas ideias, né? Então, a partir das evidências, né, dos questionamentos e considerações, né, que a professora fez, então a gente vai fazer alguns combinados, tá? A gente vai fazer os combinados, né, para que tenha então aprofundamento na recomposição, tá? Então, qual seria o combinado? Analisar junto com a professora quais conteúdos ou descritores e habilidades apresentam maior fragilidade, né? A professora deu tantos conteúdos lá, aplicou tantos na prova. Se metade da turma não acertaram aquela questão, então aquela questão tem que vir para a professora explicar até o aluno entender e aprender aquele conteúdo. Isso seria, então, estar, então, analisando e trabalhando, né? Porque, assim, isso é uma fragilidade, né? Essa questão ali que o aluno não acerta é uma fragilidade, né? Qual dificuldade que o aluno tem, né? Não vai rever toda a prova, mas, assim, fazer, né, um levantamento, fiz 10 questões, o aluno, todo mundo errou essa, então é essa aqui que eu tenho que fortalecer. Tá bom? Daí eu coloquei aqui, priorizando aqueles ligados à interpretação de processo histórico, uso crítico de fonte histórica e análise de transformações sociais. É o que a gente está em transformação social todos os dias. A gente é um sujeito, né, transformadores sociais. A outra coisa seria planejar a atividade diferenciada, considerando os 3 níveis de aprendizagem identificados como mínimo, que é o básico, que eu coloquei mini básico, é manutenção da média, na média. O intermediário, a gente vai fortalecer, o intermediário seria um 7, né? Um 8, né? E o avançado seria o aprofundamento, aquele conteúdo que foi bem aprofundado, que vai levar o aluno a tirar uma média maior, tá? Daí eu coloquei também aqui, implementar práticas avaliativas formativas contínuas, como devolutivas escritas, orais, rúbricas de avaliação e autoavaliação, fazer com que o aluno olhe ali e que o aluno se enxergue onde ele errou ali, sabe? É bem bacana esse tipo de avaliação. Uso das metodologias ativas, dá para fazer quizzes, dá para fazer um monte de coisa que a gente sabe que dá, né? Tecnologias educacionais. Eu sei que lá na comunidade o acesso à internet não tem, né? Então, assim, mas um recorte de vídeo, eu quero falar sobre tal coisa. Recorte de vídeo, leva um vídeo, né? Tipo, baixado, liga um notebook, né? Que consiga falar com essa linguagem, né? Uma linguagem mais... não só aquela que a gente fica falando, mas que ele possa, a visual, que eles possam, né, ter essa percepção também, tá? E o que a gente vai deixar para sugestões de combinado? Então, assim, a professora realizará, é uma sugestão, tá? Sequência didática específica, focando na ampliação da análise crítica, leitura e interpretação de documentos históricos,
além de promover debates e construção de mapas conceituais. Mapas conceituais é bastante bacana, não sei se a professora trabalha. Não, nunca trabalhei. É bem bacana esse aqui também. Depois eu passo ali a instrução como fazer, como trabalhar. A coordenação pedagógica acompanhará quinzenalmente, né, junto ao professor, os avanços e estratégia aplicada. Depois disso, né, a gente vai fazer a observação para ver se teve avanço, né, qual que é a devolutiva da prof, né, revisando então as ações sempre que necessário. Será realizada com as coordenações da equipe pedagógica, uma busca ativa também. A gente não tem muito de menor, né, nessa turma, né? Não tem. Então uma busca ativa é mais pro, né, para monitorar e intervir nos casos de baixa frequência, entendendo que a presença efetiva é um fator determinante na consolidação também do processo, tá? Seria isso, daí tem algumas observações finais ali que eu vou fazer bem rapidinho também, que é necessário então reforçar que embora os estudantes estejam com média dentro do mínimo esperado, o objetivo pedagógico vai além da aprovação, né? A gente não quer só que eles sejam aprovados, mas que a gente busca garantir a efetiva construção do conhecimento histórico. Recomenda-se então utilizar metodologias ativas, como sala invertida, projetos temáticos, filmes, músicas, debates imediatos, pesquisa de campo, né, para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. E também a prática da análise permanente dos dados da RCO deve ser fortalecida, né, tornando-se uma ação sistemática e não somente fazer por fazer, né? Porque assim, quando a gente pega a análise ali, a gente consegue. Eu não conheço os alunos pessoalmente, mas eu sei quem é, porque ele tá matriculado e quanto que tirou, né? Então ele é um aluno, mas quando a gente faz essa análise e busca com o professor, dá um sentido diferente, não é só fazer uma análise por fazer, né? A gente tenta entender por que né, aconteceu isso. A professora quer falar alguma coisa? Então, como eu estava falando, eles são, né, um público diferenciado realmente, porque eles já estão procurando o conhecimento e fora da idade certa, vamos dizer assim. Não que tenham idade certa, sempre é tempo de se estudar, né? Mas eles não tiveram essa oportunidade enquanto jovens. Então, é que eles falam, professora, a gente chega muito cansado, porque muitos se levantam 4, 5 horas da manhã para trabalhar. E daí, então, essa jornada para eles é difícil. Sim. Daí você conversa com ele, mas não é aula de português, a senhora está cobrando o escrito. Eu falei, mas é que assim, a gente tem que aproveitar, né? Sim. Falei, então, todos esses momentos para estar conversando. Aí eles já se intitulam, porque eu sou burro. Eu falei, não, vocês não são burros. Eu falei, só que assim, no tempo que a gente tinha mais facilidade para aprender, vocês não tiveram oportunidade. Sim. Eu falei, mas eu sempre procuro estar elogiando eles, a autoestima. Eu falei, que bom que vocês estão. Continue, falei, a professora fica muito feliz de vocês estarem aqui. Eu só cobro, assim, às vezes que eles são muito acanhados do falar. Então, eu até tentei fazer uma atividade, estamos fazendo a carta pedagógica. Então, assim, foi muito difícil para fazer eles falarem deles. Eles não falam. Eu falei assim, vocês têm que, né, sentir que vocês são importantes, que vocês têm uma história, e vocês têm que relatar. Eu falei, vocês têm muita dificuldade. Eu falei, isso não é bom para vocês. Aí eles dão risada, ficam acanhados, então eles têm essa dificuldade, mas assim, deu uma boa melhorada. Mas eu agradeço, né, a sua fala, muito importante, porque às vezes a gente comete alguns errinhos e não percebe. Tá no automático, vai ali e monta, por exemplo, aquela avaliação que a gente já está acostumado, que está no nosso campo de segurança, não seria essa palavra, mas ali que você se sente seguro fazer aquela avaliação daquela forma. Mudar um pouco, ele traz um medo, traz um desconforto. Então essa sua fala assim é muito importante, né? Eu agradeço porque não tinha percebido essa questão ali, porque passa, né? A gente está no automático e não percebe. Então assim, vou procurar pôr em prática essas informações que você está passando, né, para melhorar sugestões, isso. Né? Então, tá bom. Eu agradeço também, né, a Fátima, né, ela é uma ótima professora, uma ótima companheira aí da educação, né, tanto do município quanto do estado, né, e estamos aqui, tá? Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau.